vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 12ª aula dessa maratona de estudos. Pois é um prazer imenso estar com vocês, saber que vocês têm acompanhado as nossas videoaulas, têm curtido, têm comentado e têm também compartilhado com seus colegas as nossas videoaulas. É um prazer imenso analisar as resoluções das atividades que vocês nos enviam no formulário. Continue solucionando os problemas e continue estudando conosco. E aí, prontos para mais uma aula de matemática, nossa 12ª aula de matemática? Então, nosso componente curricular, matemática. O nosso público-alvo são vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje nós iremos falar sobre medidas de um segmento, que encontra-se na página 86. Então, gente, nós já falamos de segmentos de medida. Já falamos de reta, de semirreta, já vimos os pontos, já vimos as habilidades em que por um único ponto passam infinitas retas. Vimos também aquela habilidade que diz que por 2 pontos passa uma única reta. Nós vimos as posições relativas entre 2 retas e hoje nós iremos falar sobre congruência entre segmentos de medida. E aí, vamos juntos? Então, o objetivo dessa aula é criar e interpretar procedimentos para a construção de segmentos congruentes. E aí, você já ouviu falar essa palavra congruência? Você sabe nos dizer o que significa dizer que 2 segmentos são congruentes? Então, nessa aula de hoje nós iremos explorar essas habilidades. Mas como em todas as aulas, nós iniciamos solucionando uma das questões propostas no formulário da aula anterior, nós iremos desenvolver ou responder a questão proposta na aula anterior. Essa é a primeira questão. E ela consiste em escreva quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. E aí, você solucionou essa questão? Quantos segmentos de reta você identificou em cada figura? Vamos juntos explorar habilidades diferentes? Então, na primeira figura, que é a figura A, nós podemos contar os segmentos existentes ali. Lembre que na aula anterior, nós discutimos essas habilidades de identificarmos em um polígono os segmentos. Nós vimos que os lados de um polígono são classificados como lado, aresta ou segmento de medida. Nós vimos também o porquê. Porque um lado tem início em um ponto chamado de vértice e tem final no outro ponto também chamado de vértice. Então vamos ver quantos segmentos de medida tem nesse polígono. Depois que nós identificarmos, nós vamos classificar esse polígono. Então, no polígono A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos de medida. Ou seja, 6 lados. E aí, você sabe como se chama um polígono que tem 6 lados? Hexágono. Hexágono é um polígono que tem 6 lados. No polígono B, 1, 2, 3. É muito simples sabermos que esse polígono é um triângulo e um triângulo apresenta 3 lados. E que cada lado é um segmento de medida. No polígono C, ele apresenta 4 lados, 4 segmentos de medida. E aí, gente, foram essas as habilidades que vocês exploraram? Vocês também encontraram as mesmas quantidades de segmentos de medida que nós encontramos aqui? É simples você identificar quantos segmentos de medida existem em um polígono. Basta você contar quantos lados tem aquele polígono. E aí, deu para clarear um pouquinho as suas ideias em relação a essa questão? Vamos juntos iniciar a nossa 12ª aula? Então, gente, como nessa aula nós iremos explorar as habilidades de congruência entre segmentos, nós iremos iniciar a aula falando sobre unidades de medida de um segmento. Ou seja, quais as unidades de medida eu posso adotar para medir um segmento ou representar a medida de um segmento? Então, nós temos aqui o segmento AB. Lembrem, um segmento de medida, ele tem início em um ponto e final em outro ponto. O segmento AB, ele tem uma medida,
que nesse caso nós não representamos, nós vamos descobrir agora. E aí, nós temos outros segmentos aqui abaixo. O segmento MN, representado pela letra A, e o segmento R e S, representado pela letra B. Vamos entender o seguinte. Nós sabemos que um segmento de medida ele é representado pelos dois vértices, ou seja, as duas letras que representam os vértices de sua extremidade é a representação desse segmento. Mas também você pode identificar um segmento por uma letra minúscula. Nesse caso, nós aqui falamos que o segmento MN está sendo representado pela medida A. E o segmento RS está sendo representado pela medida B. Olha, nós estamos dizendo que A é a unidade de medida adotada para representar a medida de MN. E que B é a unidade de medida adotada para representar a medida de RS. O que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos querendo dizer ou dizendo que esse segmento de medida AB, ele pode ser medido ou relacionado com esses outros dois segmentos de medida. Tanto com o segmento de medida MN, quanto pelo segmento de medida RS. Se eu disser que o segmento AB, nele, cabe dois segmentos MN, eu posso dizer que a medida de AB é 2A. Se eu também disser que no segmento AB cabe 4 segmentos do tamanho RS, eu posso dizer que a medida do segmento AB é 4B. Mas nós vamos explorar mais detalhado essas habilidades no desenvolver da aula. Então, é assim, olha. Quando a unidade de medida é A, que é a unidade de medida do segmento MN, a medida do segmento AB é 2A. O que eu falei na instante. Se nós também dissermos que a unidade de medida adotada é B, nós iremos dizer que é a unidade de medida do segmento MN. Aí, a medida do segmento AB é 3A. Ou seja, para resumir esse exemplo, nós vimos que um segmento ele mede A e outro segmento mede B. São os segmentos menores. E que nós tínhamos o segmento maior AB. Aqui acima nós estamos dizendo que o segmento AB ele é justamente do tamanho de dois segmentos menores. A. Portanto, nós falamos 2A. Então, vamos fazer aqui uma comparação entre dois segmentos. Eu tenho aqui o segmento AB. Agora, eu estou adotando uma unidade de medida U. U é a unidade de medida para medirmos, classificarmos e representarmos a medida do segmento AB. Nós estamos dizendo que no segmento AB, ele é exatamente do tamanho de 1, 2, 3, 4U. Aí, nós temos um outro segmento de medida, que é o segmento MN, e nós estamos dizendo que o segmento MN, ele é também do tamanho de 1, 2, 3, 4U. Portanto, olha o que nós estamos dizendo. Que nós temos dois segmentos de medidas diferentes, mas com tamanhos iguais. Ou seja, o segmento AB e o segmento MN são segmentos de medidas com representações diferentes, mas eles apresentam medidas iguais, 4U e 4U. Então, quando nós identificamos essas propriedades, nós passamos a classificá-los como segmentos congruentes. Ou seja, quando dois segmentos têm a mesma medida, tomada na mesma unidade de medida, dizemos que são segmentos congruentes. Portanto, gente, aqui em matemática, a palavra congruência significa igualdade. Quando nós dissermos que dois objetos, duas figuras, dois polígonos são congruentes, nós estamos dizendo que eles apresentam as mesmas medidas ou as mesmas características. São iguais. Os dois segmentos aqui, AB e MN, eles apresentam as mesmas unidades de medidas e o mesmo tamanho,
4U e 4U. E aí, você está compreendendo o desenvolver dessas habilidades? Se porventura estiver pairando dúvidas, pause o vídeo, volte do início e aí você tente tirar as dúvidas revendo o vídeo. Vamos continuar? Então, aqui agora nós iremos ver o seguinte. Olhe o que esse exemplo, ou até mesmo um problemazinho, está nos apresentando como informação. Ele diz assim, considerando como unidade de medida U e observando a figura abaixo, calcule. Então, nós temos os segmentos de medida AB, BC e CE. Esse daqui é o segmento de medida CE. Vamos identificar o segmento de medida CE na reta suporte. Aqui nós temos AB, que é esse daqui, BC, que é esse daqui, e CE, que é esse daqui. Ele é CE. Então, esses segmentos de medidas precisam ser calculados e representado o tamanho de cada um. Então, nós estamos dizendo que a unidade de medida adotada é U. Significa dizer que entre esses dois tracinhos tem um U. Por exemplo, desse tracinho para esse, um U. Desse tracinho para esse, mais um. E desse tracinho para esse, mais um. Logo, o segmento de medida AB ele é exatamente igual a 3U. Então, aqui o segmento de medida AB é igual a 3U. O segmento de medida BC, BC é 1U, 2U, 3U, 4U. Ou seja, a representação do segmento de medida BC em medida é 4U. E o segmento de medida CE também vai ser classificado ou calculado da mesma forma. 1, 2, 3, 4. 4U. Então, CE mede 4U. Olhe, o que nós vimos aqui? Primeiro, nós identificamos uma unidade de medida que pode ser explorada não sendo numericamente. Depois que nós contamos os tracinhos que representam a distância entre dois pontos, nós escrevemos algebricamente uma expressãozinha algébrica. 3U, 4U, 4U. Segundo, nós identificamos que o segmento de medida BC e o segmento de medida DE são congruentes. Eles apresentam as mesmas medidas. Agora nós iremos solucionar um probleminha para nós aplicarmos as habilidades aqui vistas. E esse probleminha ele consiste em, olha, observe essas figuras planas formadas por segmentos de reta. Nós temos aqui várias figuras planas e todas as figuras planas elas são formadas por segmentos de reta ou segmentos de medida. Então, essa daqui é formada por segmentos de medida, essa também é formada por segmentos de medida e essa também formada por segmentos de medida. O que será que ele quer que seja explorado em relação a essas figuras? Vamos ver? Então, ele quer saber o seguinte, ó, em quais dessas figuras todos os segmentos são congruentes? Então, em quais desses polígonos você pode identificar que os lados ou os segmentos que os formam, eles são iguais, congruentes? Vamos analisar. Primeiro, lembre, vamos analisar esse daqui. Você sabe que polígono é esse? Pois é, esse polígono é um losango. Quais as habilidades ou propriedades características de um losango? O losango ele tem os 4 lados iguais. Portanto, esse daqui já apresenta todos os segmentos de medidas iguais. Esse daqui está muito fácil. Por quê? Porque vocês lembram que ao estudarmos polígonos, esses tracinhos escritos nos lados significava a unidade de medida, ou seja, um tracinho, esse lado mede, um tracinho, esse lado mede e um tracinho, esse lado mede. Portanto, congruente também. Esse daqui é um triângulo equilátero, os 3 lados com medidas iguais. Então, já esse daqui ele é um retângulo. O retângulo ele tem somente esses 2 iguais entre si
e esses dois iguais entre si. Então, nesse polígono aqui, os 4 lados não são iguais. Mas o último, que é um quadrado, ele também apresenta os 4 lados iguais. Então, gente, todos aqueles que apresentam 4 lados iguais, apresentam 4 segmentos de medidas iguais, pois os lados são formados por segmentos de medidas. E aí, você entendeu ou está clareando um pouquinho a sua mente, o seu horizonte de conhecimento em relação a esse objeto de conhecimento? Pois bem, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com o seu monitor, com o seu professor, com a coordenação de sua escola e nós estamos à disposição de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.